Bom dia. Há cerca de um mês, o pessoal da minha assessoria de imprensa me ligou e falou que eu tinha sido indicada para vir falar num evento que falava sobre ativismo empresarial. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. E eu achei muito bom, gente. Eu descobri que eu era uma ativista empresarial sem saber. Eu preciso acreditar no que eu faço. Então, eu vou usar duas palavras. Eu não tinha combinado com o Takashi, eu não sabia qual era a apresentação dele, mas ele usou duas palavras que eu uso o tempo todo. E tem gente aqui do meu time que vai confirmar que é verdade o que eu estou falando. A primeira é propósito. A gente tem que ter um motivo para fazer as coisas. E a segunda é paixão. Eu sou a Cláudia Abreu, eu sou o CEO do Mundo Verde há 2 meses apenas. Eu tive a sorte na minha carreira de trabalhar em empresas maravilhosas, então trabalhei por 8 anos na Microsoft. Não cheguei a trabalhar com a Cris e a Tânia, infelizmente, mas trabalhei na Microsoft, trabalhei na L'Oréal, trabalhei na Kipling e hoje trabalho no Mundo Verde. E eu lembro quando eu sou mãe da Luli e do PP, eu sempre conto sobre os dois, porque eu uso muito os exemplos deles no meu dia a dia. E eu vou contar uma história aí ao longo da conversa. Eu sou paulista, mas carioca de coração, morei 10 anos no Rio. E eu lembro que no dia que eu fui fazer a entrevista no Mundo Verde, eu fui através de Headhunter, eu não sabia que empresa que era. E descobri no dia que eu cheguei para fazer a entrevista. E eu estava ali sentadinha, olhei o logotipo e pensei, eu consigo me ver neste contexto. E por quê? Quais foram as coisas que eu analisei ali naquele momento pré-entrevista? Primeiro, tem a ver com uma verdade pessoal minha. Então, na minha casa, a gente come de maneira saudável e pensa em sustentabilidade. Então, os meus filhos são aquelas crianças que vão no supermercado e realmente falam, mãe, eu quero brócolis. É verdade, isso acontece, né? Segundo ponto, pensei em relação ao mercado. O que está acontecendo com esse mercado? Eu vou falar bastante de saudabilidade e sustentabilidade, porque eles estão muito interligados. O mercado de saudabilidade, ele era um mercado muito de nicho. Então, quando a gente pensava em alimentação saudável, era para atleta, para vegetariano, para quem tinha alguma restrição alimentar. E hoje, num maior ou menor grau de consciência ou de conhecimento, todo mundo se preocupa com o que consome. Então, é um mercado em ascensão. Pelo estudo da Euromonitor, 20% das vendas de alimentos industrializados no ano passado foram relacionados à alimentação saudável. Então, é um mercado que já representa muito, mas ainda tem um potencial muito grande de crescimento. Terceiro ponto que eu olhei foi o próprio ecossistema do Mundo Verde. O Mundo Verde, hoje, é a maior rede de varejo em alimentação saudável. Nós temos mais de 400 lojas, 2 e-commerces, 2.000 funcionários, e a gente pretende, nos próximos 5 anos, atingir 1.000 pontos de venda. Além disso, a gente não consegue falar de saudabilidade e sustentabilidade sem falar de comércio justo. Hoje, a gente trabalha com 1.200 fornecedores, sendo que 75% deles são de micro e pequenas empresas. Então, quando a gente fala, né, de distribuição de renda, de acesso, etc., eu preciso pensar no pequeno empreendedor. E o quarto ponto, que eu olhei, de novo, essa pré-entrevista foi super thoughtful, né? Me fez pensar bastante. O quarto ponto era qual o cliente que a gente vai atender, que a gente atende hoje e que a gente vai atender nos próximos 10 anos. Então, muitos palestrantes aqui falaram dos millennials, mas eu já estou pensando em geração Z e em geração alfa. Essa galera que está vindo comprar na nossa loja é uma galera que se preocupa muito com propósito, com verdade, com coerência. Então, outro dia eu cheguei em casa e entrei no meu banheiro e tinha um desenho do Pedro em cima do vaso sanitário. E era um desenho, era um mundo com uma carinha e tinha um balãozinho escrito, me ajude.
E embaixo tinha a seguinte frase: se você fizer pouco xixi, não dê descarga. E é essa moçada que a gente vai atender na loja. A gente não pode fingir que isso não está acontecendo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é importante, porque é bacana, mas é importante porque o cliente que vai para a loja, ele vai começar a questionar. Então, não adianta a gente fingir que esse mundo não mudou. Ele já está mudando e vai mudar ainda mais. Então, a minha decisão de assumir a posição no Mundo Verde, ela foi muito bem pensada e, de novo, né, tinha a ver com propósito pessoal, mercado, propósito da empresa e que cliente que eu queria trabalhar. E vocês devem estar pensando, falando, nossa, que bom, né? Agora a Cláudia está lá, feliz, tudo funcionando, ela está fazendo o que ela gosta, numa empresa que tem a ver com os valores dela. Só surfar a onda. Só que não é bem assim. A gente ainda tem uma avenida de oportunidade para correr. Então, eu lembro no meu primeiro café da manhã, eu vou adotar, viu, Cris? Vou fazer agora o chá em vez do café. No meu primeiro café da manhã com a equipe de RH, cadê a equipe de RH? Cadê o Diego? Eu falei, Diego, por favor, vamos fazer um café da manhã bacana para eu conhecer o time, né, me apresentar, eles perguntarem dúvidas, curiosidades, etc, etc. E o Diego serviu refrigerante em copo de plástico e coxinha. Eu quase infartei. Depois que terminou o café, eu falei, Diego, foi tudo bem no café da manhã, mas vamos combinar o seguinte, a gente vai usar cada um a sua canequinha e depois o pessoal lava a sua própria caneca. E coxinha, nem pensar. Daí ele, mas o pessoal gosta de coxinha. Tá, mas eles podem gostar de coxinha na casa deles. Aqui a gente vai comer coisas saudáveis. E vai reciclar o lixo depois. Então, por que eu estou contando isso? Porque tem todo um processo educacional que a gente tem que criar dentro de casa e fora. Então, a gente tem que educar o colaborador, educar o franqueado, educar o produtor, educar o cliente. Prefiro olhar isso tudo como oportunidade. A gente tem muita coisa para fazer e tem muita coisa bacana. E quando a gente conversou, quando o pessoal o Ricardo perguntou qual era a mensagem que você queria deixar para o pessoal, eu fiquei pensando, e acho que a mensagem principal é fazer cada um de vocês pensar o que move vocês individualmente e profissionalmente. Então, quando eu acordo de manhã, né, levanto e vou trabalhar, o meu objetivo é garantir que as pessoas vivam melhor em um mundo melhor. Obrigada.